Muito bom dia, meu querido estado do Pará, esse estado lindo que me recebe todo santo domingo. Gente, vocês estão cansados de olhar para minha cara ainda não, né? Tenho certeza que não, porque todo domingo aqui, a partir das 9h30 da manhã, a gente traz tanto conteúdo legal para vocês, né? A nossa produção fica a semana inteira aí buscando pautas novas, assuntos que vão ser de interesse aí para vocês, né? Mesmo que a gente faça com todo carinho aqui de São Paulo, é um conteúdo que é para todo o Brasil. Assim como esse convidado que eu vou trazer hoje para vocês, ele está longe aqui de mim, né? Então nós vamos fazer aí através de uma videochamada com ele, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, tá? O doutor Ricardo Colares, ele é natural de Parintins, no Amazonas, tá? Ele é advogado, pós-doutor pela Universidade de Sorrento, na Itália, doutor, mestre, especialista em Direito do Trabalho, e é sócio fundador do escritório Colares Pinheiro Advogados Associados. Tá? Ele também é formado em administração com habilitação em comércio exterior, é pesquisador dedicado à proteção jurídica de trabalhadores e plataformas digitais. O cara é bravo, hein, gente? Olha só o naipe. Desde semana passada vocês estão vendo o naipe dos convidados que a gente está trazendo aqui para vocês, né? E o assunto principal que nós vamos abordar hoje com o doutor Ricardo, que na verdade eu nem vou chamá-lo hoje de doutor, se ele me permitir. Vou chamá-lo hoje de Ricardo, porque o assunto ele vai um pouquinho além da área jurídica, né? O Ricardo ele também se dedica e tem se dedicado à literatura. É algo que eu sou apaixonado, né? E é engraçado porque isso é uma curiosidade minha. Eu gosto muito de escrever, mas eu não gosto de ler. Eu não tenho esse hábito da leitura, né? E o doutor Ricardo Colares, ele tá lançando aí o seu romance de estreia, né? Que chama-se O 13º, tá? Então, é com muito carinho mesmo que a gente recebe o Ricardo Colares, o autor dessa obra maravilhosa, que eu já tive, né? Já li um pouquinho da sinopse. É sinopse do doutor que fala? É sinopse. Primeiro, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, tá? Olá, Vladimir, é um prazer estar aqui falando com você e falando com todo mundo desse estado maravilhoso que eu adoro muito, o estado do Pará, no programa Fonte em Foco. Estamos aqui, é um prazer. Maravilhoso. Então, Ricardo, primeiro, eu acho que a gente nem vai focar aqui muito na questão da carreira jurídica, porque amplamente aqui, né, o seu currículo é extremamente vasto, a gente passaria o programa inteiro falando só da carreira jurídica, né? Eu queria saber um pouquinho mais de como é que um advogado, com tantas especializações como o senhor tem, vai para um romance, assim, então, uma coisa tão distinta uma da outra, né? O que te levou, primeiro, o que te despertou o interesse, primeiro, de escrever um livro? Segundo, poxa, vou escrever logo um romance, não vou nem para a área do direito, vou logo para o contrário aqui. Foi assim, na verdade esse é o terceiro livro, né? Os dois primeiros foram jurídicos, né? Eu escrevi 2 livros jurídicos, que eles servem de pesquisa para os meus alunos na universidade, eu sou professor universitário. Mas um dia, Vladimir, eu estava lendo Nietzsche, o filósofo Nietzsche, né? No qual ele disse que o Evangelho de Jesus teria morrido com ele, né? E que tudo aquilo que a gente viu e conhece, e a partir daí, nada tinha sido escrito por ele, então, portanto, não seria 100% de tudo aquilo que a gente vê, que a gente lê na Bíblia e que a gente aprende, né, como dogmas da fé cristã, seria verdadeiro ou então mereceria a credibilidade plena. Perfeito. E aí aquilo mexeu comigo. Aquela afirmação do filósofo, né, há mais de 150 anos ele deu essa declaração, mexeu comigo. E um ponto principal foi que ele disse que o apóstolo, né, ou o suposto apóstolo Paulo, teria deturpado o evangelho que foi deixado por Jesus. E a partir daí aquilo me inquietou, eu fiquei com aquilo durante... primeiro passou uma semana e eu não parava de pensar naquilo, depois outra semana, e aí eu fui continuando pensando, e aí fui lendo a respeito, e aquilo foi... tudo aquilo que eu lia, eu ia guardando numa espécie de pasta dentro do meu
do meu Google Drive. E aí aí quando eu tinha um material já muito grande, eu disse, rapaz, eu tenho aqui uma pesquisa grande que eu tenho que dividir ela com os outros. E aí foi aí que eu comecei a organizar tudo aquilo que eu tinha pesquisado e coloquei num livro. Mas eu pensei assim, mas quem é que vai querer ler mais um livro a respeito de uma história que já é velha, né? A história já é Tão antiga. contada, né? A Frequentemente. história, eu acho que a história de Jesus, ela é a história mais contada que existe no Nossa, mundo, né? também. Então, escrever um livro para contar a história não, um livro contando Jesus como esse personagem principal da trama ficaria monótono. Até porque você, Vladimir, não se interessaria. Foi aí que eu tive a ideia de criar um personagem para testemunhar essa história que vai além do que a Bíblia aceitou publicar, que é fruto das minhas pesquisas, entendeu? Foi aí que nasceu o personagem Azaria, que é um menino judeu que acompanha, no dia da crucificação de Jesus, Ele presencia, né, dentro da obra. ele presencia a crucificação de Jesus. É porque nós, cristãos, a gente tem a ideia de que aquilo que aconteceu no dia da crucificação, a Via Dolorosa, até o Monte Calvário, a gente tem a impressão de que aquilo foi um evento único, né? Porque a gente acha que Jesus era muito especial naquele dia, porque ele é especial para a gente, né? E que naquele dia era algo muito especial que estava acontecendo. Mas que, na verdade, aquilo era um dia muito comum em Jerusalém. O tempo da Páscoa, dos judeus, ele era um tempo de muita bagunça na cidade, né? A estimativa fala que a cidade tinha 50 mil habitantes e quando todos chegavam para a Páscoa, virava 150, ou seja, uma verdadeira panela de pressão, como eu escrevo no livro. Mas o nosso personagem, ele estava entediado naquele dia, ele tinha 13 anos de idade. E aquela multidão de gente chegando, pessoas vendendo, pessoas comprando, o cheiro, os lugares, aquilo para ele era tudo muito normal, porque era o que ele estava vivendo. Perfeito. Né? E foi quando ele começou a andar pelas ruas, a sandália dele, aí eu estou contando um pouco da história para mas não entrega muito, hein, cara? Não vai ter muito spoiler, não vai ter muito spoiler. E aí a sandália dele arrebenta. E ele decide que ele vai acompanhar aqueles soldados que estão batendo naquele preso que está sendo levado pela Via Dolorosa. Perfeito. E a partir daí, tudo aquilo que eu pesquisei e que não está na Bíblia passou a ser aquilo que ele vai testemunhar. E aquilo que ele não testemunha, mas que é importante, Vladimir, é aquilo que ele vai ouvir da boca de Nossa Senhora, da boca da mãe do próprio Jesus, que são os anos que a gente não consegue ler na Bíblia, porque desde o momento em que Jesus é esquecido no templo até o momento do batismo dele. Uhum. Então, os evangelhos que não foram incluídos na Bíblia, eles contam parte dessa história, né? Os manuscritos que foram encontrados muito tempo depois, também no Mar Morto, contam parte... Tem um nome para isso, né? Tem um termo para isso. Tem os evangelhos que não são canônicos, né? Os evangelhos apócrifos. Apócrifos. O Fernando isso, os evangelhos apócrifos. Isso, exatamente. E a partir daí, Nossa Senhora vai contar para o Azaria, porque ele acompanha João e ela no retorno deles para casa com o corpo de Jesus, depois que o corpo de Jesus é entregue para José de Arimateia. Então, ele vai acompanhar o momento do Pentecoste, ele vai ser expulso, Pedro vai bater nele, porque Pedro era um homem muito explosivo. E, a partir daí, a gente vai analisando a personalidade, Vladimir, de cada um dos apóstolos antes deles serem espalhados para o mundo
e o que cada um vai falar para anunciar a tal boa nova, né? Até o momento em que Azaria vai se tornar um homem, ele tinha 13 anos quando tudo isso aconteceu, ele vai se tornar um homem, e aí é o momento que ele vai testemunhar, já em Roma, eventos históricos muito importantes. O fogo, quando o Nero ateia fogo na cidade e acusa os cristãos, simplesmente porque é mais fácil acabar com aquela seita que está acontecendo nas catacumbas de forma clandestina, né? Ele vai testemunhar os cristãos sendo queimados vivos para iluminar o Circo Máximo e parte das ruas das vias de Roma. Então, nós fomos colocando a história dentro da história, entendeu? Para que a gente pudesse juntar tudo aquilo que a gente leu ao longo dessa pesquisa, que foi fruto dessa inquietação a partir dessa declaração do filósofo Nietzsche, né? Agora, quantos anos para esse trabalho ficar pronto? Porque a pesquisa disso eu imagino que tenha sido absurda. Além dos próprios apócrifos, né? O estudo bíblico também, para conseguir unir uma coisa com a outra, deve ter sido uma coisa absurda. Quantos anos você ficou estudando para criar essa obra? O livro demorou, a pesquisa demorou 2 anos e meio. Meu Deus. Em 2 anos e meio, eu li, eu acho que para mais de 3.500 páginas. Para juntar tudo isso, deu muito trabalho, porque cada um dizia um pedaço, e esses pedaços, às vezes, eles não se encaixavam, né? Por exemplo, o momento que o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, na Turquia, e ele vai visitar o templo de Ártemis. Azaria vai presenciar esse momento. Então, ele vai contar, através dos olhos dele, como foi que o apóstolo Paulo tentou emplacar a fé cristã nesse lugar. Na verdade, o apóstolo Paulo, e era Nietzsche, que o filósofo Nietzsche queria dizer, ele, na verdade, quis impor o cristianismo naquelas outras culturas por onde ele foi andando. E nem sempre ele foi bem recebido. E ele não foi bem recebido por conta dessa forma com que ele entendeu que era a forma correta de anunciar o evangelho que ele entendia que era o evangelho que precisava ser anunciado, entendeu? Então, é um pouco controverso, né? Como é que os muito controverso. Estão lidando com essa obra, doutor? A história é muito... A história que está fora da Bíblia, porque o Ato dos Apóstolos ele é algo muito linear, né? Ele conta a história de uma fé que teria surgido a partir de Jesus, de tudo que Jesus falou, de uma forma muito linear, ou seja, aquilo que está escrito ali é como se Jesus tivesse dito para ele, e ele tivesse testemunhado, e Lucas tivesse escrito, mas não foi dessa forma, né? A pesquisa conta que foi uma tentativa de impor uma cultura para pessoas que já tinham a sua própria cultura. Agora, para um cristão falar e escrever sobre isso, você está sendo criticado, as pessoas estão recebendo bem, como é que tá? O que eu quero entender é como é que está sendo a receptividade, principalmente você ser cristão, né? Eu sou cristão, tive bastante receio de como o livro seria recebido. É a primeira semana, é a semana do lançamento do livro, né, da venda do livro na Amazon, né? E eu tive muito receio quando eu estava escrevendo. Mas, à medida que eu fui escrevendo, Vladimir, eu comecei a me convencer de que, ainda que a nossa fé pudesse dizer que aquilo que eu estivesse escrevendo não estaria coerente, ou eu, como cristão, leitor, não quisesse acreditar naquilo, eu ainda, como escritor, tinha a obrigação de escrever. Certo. Tinha a obrigação de escrever. Mas, se o leitor, ao ler, entender que isso não passa de algo que possa ser contradito, porque a Bíblia fala de forma diferente, e o que está na Bíblia é o que é certo, por conta da nossa fé, né? E a minha também,
eu vou compreender e vou respeitar a opinião, né? A minha formação, ela traz isso, porque no direito a gente olha um fato e cada um interpreta de uma forma, né? Então, se o meu leitor, ao final do livro, entender que não passou de ficção, eu também vou respeitar, né? Embora eu tenha consciência de que se tratou de uma pesquisa de várias fontes, né? Mas não se trata de uma ficção totalmente. Não se trata. Coisas você teve que não, salvar, isso. O leitor vai observar que tudo aquilo que for dito pela mãe de Jesus e pelo apóstolo João, ele está dentro da pesquisa, né? Ele está dentro da pesquisa. E, para mim, eu vou te dizer assim com a mais pura honestidade, sabe, Vladimir? O apóstolo Paulo é o meu herói, entendeu? Porque, embora eu diga que ele tentou usurpar culturas por onde ele passou, né? E por isso ele foi morto em Roma. Ele foi morto em Roma porque ele era líder de uma seita que estava crescendo lá e que estava tirando o poder dos deuses romanos, né? Imagina se alguém chega aqui hoje para nós aqui no Brasil, aqui no mundo e diz: olha, esse Jesus não existe. Na verdade, eu tenho um outro Cristo para vocês seguirem. Foi exatamente o que aconteceu naquele momento, né? Então, para nós, isso soa como um absurdo hoje, porque Jesus é aquele que a gente entende como nosso Salvador. Estou me mexendo aqui. Temos de novo agora. Pronto. Então eu falava, Vladimir, que o apóstolo Paulo, ele é o meu herói, né? Porque foi ele o grande responsável por difundir a nossa fé, a fé cristã, no mundo, praticamente no mundo inteiro, porque ele era um homem letrado, né? E junto com o evangelista Lucas, que era um médico também, grego, muito, muito letrado, foi quem foi ditando as memórias, né? E foi escrevendo. Principalmente o ato na minha opinião, mais bonito da Bíblia, né? Porque conta a nossa história desde o começo. Mas a gente não pode esquecer, né? E a pesquisa mostra isso como resultado, de que houve uma imposição cultural, religiosa, muito grande no início do cristianismo primitivo, naquelas culturas por onde os apóstolos passavam, entendeu? Eu acho isso extremamente contraditório e eu acho essa contradição magnífica, porque praticamente era uma pergunta que eu ia fazer que já acabou sendo respondida, né? De como os cristãos estão recebendo a criação por parte de um autor de um 13º apóstolo. Para mim, o 13º apóstolo já é extremamente chamativo e polêmico bastante, né? Ainda entender que esse mesmo cristão que segue a fé cristã está escrevendo sobre os livros apócrifos, eu acho que torna essa obra ainda mais incrível e com mais vontade de ler, né? Eu estava falando no início que eu não tenho hábito de leitura, mas eu acho que muita gente vai se interessar justamente por isso. E porque na sinopse, que eu tô com ela aqui aberta, tem uma indagação aqui muito, mas muito interessante mesmo, que o 13º apóstolo não pergunta ao leitor no que ele acredita. Pergunta algo mais incômodo ainda do que isso. O que ele faz com aquilo que viu, ouviu e compreendeu. Então ele não pergunta o que você acredita, mas sim o que você faz com aquilo que você aprendeu a vida inteira. Ou seja, é um autor cristão escrevendo sobre o cristianismo, mas de uma certa forma contradizendo aquilo que está escrito ali pelo próprio cristianismo. Isso é magnífico. Por exemplo, o próprio Nietzsche, ele era contra o apóstolo Paulo, né? Ele dizia que o apóstolo Paulo tinha criado a ressurreição como algo mágico, como algo místico, para transformar Jesus numa espécie de Deus. Porque por onde Paulo foi passando, ele foi tentando substituir os deuses que já existiam naquelas culturas, né? Cultura helênica, na Pérsia, na Turquia, e tudo, onde a gente hoje entende como Turquia, e ele foi passando e foi dizendo: abandone os seus deuses. E aí
as pessoas dos locais entendiam assim: tá bom, eu vou abandonar os meus deuses aqui, eu não vou mais cultuar a minha fé a Ártemis, por exemplo, né? Eu vou cultuar agora ao teu Jesus. Mas ele é um Deus? Ele é um Deus? Ou ele era um homem, um carpinteiro que fazia milagres? Conta mais dessa divindade dele. Então, Nietzsche acreditava, e foi aí a minha inquietação, né, para tomar vontade pela pesquisa e por escrever esse livro, ele dizia que Paulo, para convencer os locais, inventou o evento da ressurreição, porque somente um Deus era capaz... Doutor Ricardo, que polêmico isso. É muito polêmico, eu sei disso, né? Como eu lhe falei, no começo eu estava escrevendo e eu sentia medo do que eu estava escrevendo, né? Uhum. E como as pessoas iriam encarar aquilo, a própria igreja, porque é o maior dogma da nossa igreja católica, né? Da nossa igreja cristã, a ressurreição. E ressurreição são os três pilares fundamentais, digamos assim, do cristianismo. Eu acredito totalmente na ressurreição, mas foi a partir desse ponto que o livro começou a nascer, né? A pesquisa e o livro começou a nascer. Eu não vou dar spoiler para dizer se no final Azaria descobre ou não, né? O Azaria descobre ou não se a ressurreição foi um fato verdadeiro ou não, sabe, Vladimir? A capa ficou linda, hein? A capa ficou linda. Mostra o Azaria com 13 anos e depois ele mais velho aí, né? Já velho. Ele em Roma é uma das passagens mais bonitas que eu acho, assim, sem falsa modéstia, é o momento que ele já adulto, ele vai voltar para sua casa e ele vai repensar tudo aquilo que ele viu e presenciou e vai se entender como o 13º apóstolo, porque, na verdade, ele teve a oportunidade de presenciar tudo, se não tudo, mas pelo menos ouviu o testemunho da boca da própria mãe de Jesus, que foram aqueles anos que a gente entende como não públicos, né? Como não presentes nos evangelhos, e que a gente tem todo o direito de perguntar o que aconteceu com Jesus desde o momento que ele foi abandonado no templo, que ele foi perdido pelos pais no templo. Tem uma lacuna muito grande, muito grande. A gente, por exemplo, não sabe com que idade ele perdeu o pai José. A gente não sabe, a Bíblia não conta. É como se José tivesse cumprido uma missão de proteger Jesus no Egito, e depois ele não servisse mais para a história, né? Para aquela história que quem escolheu contar merecesse ignorar a presença daquele que protegeu o menino Jesus, né? Uhum. Agora, então, me deixa fazer uma pergunta bem indiscreta. Por favor. Qual a semelhança entre o Ricardo e o Azaria no sentido de alguma coisa mudou dentro do Ricardo Colares depois de todo esse trabalho de pesquisa? Não estou falando somente com relação à fé cristã. Eu imagino que alguns dogmas, algumas coisas possam ter mudado ou não, mas mudou alguma coisa dentro do Ricardo Colares, dentro do autor? Então, Vladimir, a gente nunca é a mesma pessoa depois que a gente escreve. Isso, nos outros livros, quando eu estava pesquisando para o doutorado, para o mestrado e para o pós-doutorado, sempre que eu entreguei a tese, o produto final, eu me sentia diferente, sabe? Eu me sentia muito diferente por conta de tudo aquilo que a gente tinha lido, né? Tudo aquilo que a gente tinha aprendido. Com esse livro foi algo assim muito maior, porque eu te confesso que eu não consegui responder se Nietzsche estava certo ou não. O que eu posso te dizer é que o Ricardo Colares ele está a todo momento nesse personagem Azaria, porque eu lembrei, para eu construir ele, eu tive que me lembrar como eu era com 13 anos de idade, sabe? Então, eu me sentia entediado e, às vezes, eu deitava no chão
lá na casa da minha mãe, né, na casa do meu pai, com 13 anos, eu ficava olhando as formigas fazendo um caminho no chão, levando folhas. Então, o livro, para eu começar esse assunto tão polêmico e tão pesado, eu conto o Azaria entediado, lá em Jerusalém, olhando inquieto, né? Inquieto com alguma coisa. Inquieto, olhando uma colônia de formigas, tal qual eu fazia quando eu tinha 13 anos, entendeu? Quando eu tinha a idade do Azaria. Então, o Azaria sou eu. Se eu puder lhe dizer isso, o Azaria sou eu, a pessoa curiosa que saiu da sua cidade, ele sai da cidade dele para buscar Jesus ao longo de tudo aquilo, né, depois da crucificação, e ele vai se respondendo à medida que ele vai pesquisando, ele vai se respondendo, né? E ele, à medida que ele vai olhando, que ele vai analisando, então o mundo que vai se apresentando para ele é o mundo que ele vai construindo dentro da fé cristã que ele vai alimentando. Ele não deixa de ser cristão quando ele se responde por que Paulo estava errado, porque os outros apóstolos estavam errados em deturpar aquilo que Jesus estava falando. E será que a gente pode dizer que o mesmo aconteceu com o Ricardo também? Eu continuo cristão, sabe? E muito católico, eu sou muito católico, mas continuo mais amigo ainda de Nossa Senhora, sabe? Porque eu acho que se alguém pudesse ter escrito algo realmente completo e verdadeiro, até o momento que ela morreu, teria sido ela, né? Ela que porque, na verdade, o livro vai contar anos antes da chegada de Jesus, né? Porque Jesus, na verdade, ele era um espírito, Vladimir, e eu acredito muito nisso depois dessa pesquisa toda e depois de ler e reler o Novo Testamento exaustivamente, inclusive o próprio Atos dos Apóstolos. Jesus ele era um espírito de muita luz. Ele não foi alguém que chegou daquele ponto. Eu acredito que Deus, antes de mandar ele, preparou toda uma situação. Ela nasceu, Nossa Senhora, de um casal muito especial. Joaquim e Ana, os avós terrenos de Jesus, eram pessoas muito iluminadas, eram pessoas de uma energia positiva, de uma energia de bondade muito grande, né? E as pesquisas mostram isso. Joaquim e Ana eram muito... E eles suportaram o peso que foi ver a filha deles sendo acusadas na região que eles viviam, quando ela apareceu grávida sem estar casada com José. Isso é o que mais me intriga, gente. Isso é o que mais me intriga. Você imagina que a mulher, naquela época... Bom, a gente ainda vê casos de mulheres que valem muito pouco na nossa sociedade hoje, né? Caso de feminicídio, a mulher não sendo respeitada como um ser humano no Oriente Médio, até hoje, né? Aquela área lá. Mas imagina, antes, no tempo de Jesus. Então, ela podia ter sido apedrejada. E o mais interessante é que ela era uma das virgens do templo. Ela foi mandada para o templo para que ela aprendesse religião. Então, ela foi uma interna do templo. Quando ela sai, o Espírito Santo habita nela, né? Então, como é que alguém explica isso para uma pessoa que não tem a espiritualidade aflorada de que a sua filha apareceu grávida logo que saiu do templo e que ela diz que ela está grávida do Espírito Santo, né? Para nós, isso hoje é normal. A gente entende que o Espírito Santo habitou nela. Mas para o vizinho dela, naquele dia... Para a gente é normal, em se tratando da nossa personagem específico que é Jesus Cristo. Porque se uma pessoa qualquer aparecer e dizer eu engravidei do nada, não é normal. Não é normal. Né? Então, o livro ele traz essas explicações de como isso foi difícil para ela.
Uhum. Ela conta isso no livro, ela vai contar isso no livro do ponto de vista histórico e antropológico de como a mulher era tratada naquele contexto. Sim, Ainda sim. mais uma jovem de pouco mais de 14 anos de idade, né? Eu li pesquisas antigas que diziam que, na verdade, ela tinha sido estrupada por um centurião romano. E eles teriam inventado essa história para que justificasse a gravidez dela, por isso que mandaram ela para longe visitar a prima Isabel. Eu já ouvi também a respeito de um suposto relacionamento que ela teve sem estar casada, e aí essa história foi inventada também para encobrir esse... Sim, Então sim. Tem várias teorias, né? Por exemplo, a gente, quando é criança, na Igreja Católica, a gente estuda o catecismo, né? Eu imagino que tenha sido o mesmo com você, Sim, e com todos que estão assistindo essa entrevista. E a gente aprende que ele não tinha irmãos, né? Que ele era filho unigênito. E realmente ele era, mas dela, né? Mas ele tinha outros irmãos, porque José também foi preparado para a chegada de Jesus. Ele também era um espírito especial, mas ele já tinha sido casado, então ele tinha outros filhos. Vai chegar um momento que Jesus vai receber a visita deles com ela, com Maria, e que Jesus vai dizer, vão dizer, está aí sua mãe e seus irmãos. Esses são os meus irmãos, que é o povo todo que está lá. E assim, a Bíblia ela é todo momento confrontada com essa pesquisa, entendeu? Ela é a todo momento confrontada. Por exemplo, e respondendo agora a sua pergunta, o final, a minha conclusão, que eu tiro e que ela não está no livro, mas que o Ricardo Colares guardou, é que independe para nós se ele ressuscitou de verdade ou não. Eu acredito que sim. Mas se ele não tiver ressuscitado e que se isso tivesse sido uma criação de Paulo para conseguir que a palavra dele pudesse ser disseminada, funcionou. Bastava a gente manter o Sermão da Montanha intacto, que aquilo ali estaria o evangelho dele completo, no qual se a gente aplicar na vida, seremos boas pessoas, de boas energias, entendeu, Vladimir? E no final das contas, é isso que importa. Assim como fala, né, na sinopse do 13º apóstolo, não é uma pergunta do que você acredita ou você deixa de acreditar, mas é você repensar de outras maneiras aquilo que você vem aprendendo desde a tua infância. E e aí cada um vai ter a sua percepção, né? Como o próprio autor está dizendo aqui, se você vai enxergar isso como uma ficção ou como algo, mas saibam que sim, existe uma pesquisa e de 2 anos e meio, se você está chegando no programa, foram 2 anos e meio só de pesquisa para o doutor Ricardo Colares chegar nessa obra magnífica que está disponível onde, doutor? A obra está disponível no site da Amazon. Vai estar a partir do dia 18 de fevereiro nas principais livrarias, no Rio, São Paulo. Nós vamos participar de uma sessão de autógrafos. Vai ter aqui em São Paulo sessão de autógrafos? Vai ter, aí eu ainda não tenho data marcada, mas a editora já nos convidou para participarmos da Bienal do Livro. Vamos estar também na Feira do Livro em Paraty. Mas eu vou convidar você, com certeza, e todos os seus... Por favor, se estiver em São Paulo uma tarde de autógrafo e eu não for convidado, eu vou ficar magoado. Não, você é cadeira cativa, você vai estar lá. E eu espero, sinceramente, que você leia. Você disse que não tem o hábito da leitura, mas leia, me dê a sua opinião, para que eu possa continuar, né, entendendo que eu deixei algo de relevante, né, para todo mundo que se interesse por história, por religião e também por cultura, né? Eu acredito que essa foi, no final das contas, na medida que eu fui escrevendo o livro, a minha grande pretensão. Gente, então, na Amazon,
a partir do dia 18 de fevereiro nas principais livrarias, e aí imagino que aos pouquinhos isso vai se expandindo ainda mais para o Brasil inteiro, daqui a pouquinho chega também no estado do Pará, mas entra na Amazon. Eu vou pedir então para a nossa produção deixar um QR Code ou um link aqui, eu acho que o QR Code, se a gente fizer, é mais fácil, né, doutor? Vamos Sim, fazer um QR Code. Vai estar aparecendo aqui na tela em algum canto, que aí já direciona para a Amazon, o que você acha? tá bom, obrigado, eu eu agradeço. Mas pela Amazon eu não compro digital, compro físico, né? Compra os dois. Compra tanto o físico quanto o e-book. Na verdade, nessa primeira semana, o livro já esteve entre os 80 mais vendidos, para minha surpresa, uma grata surpresa, e foi sempre no e-book, né? Sempre foi no e-book. Então, mas não tem aquele negócio da pessoa gostar do livro, do cheiro do livro? Tem sim. Estou vendo uma porção de livro aí atrás do senhor aí. Sim, aqui eu estou na biblioteca em casa. Inclusive, esse daqui eu vou mandar para você, faço questão. Muito obrigado, vou receber com muito prazer. De mandar para você, autografado, para que você possa ler e tirar suas próprias conclusões, a sua reflexão, né? A respeito do que a gente está apresentando nessa obra, tá? E antes de a gente entrar no ar, você estava vendo aqui o Fernando, que é o nosso produtor aqui, né? Também do meu programa, inclusive. Ele é muito mais questionador que eu, viu? Então eu vou emprestar esse livro para ele, porque eu ali questiono, hein? Então com certeza o senhor vai ter um feedback muito mais assertivo ali, porque eu sou cristão, né? Então eu acho que eu vou muito mais para tomara que não, né? Eu acho que a gente tem que pegar esse livro, essa obra e despido de qualquer dogma, de qualquer coisa que a gente acredite, justamente para entender o que a obra trata. Mas a gente, como cristão, vai ter como, né? A gente vai pegar o livro e vai ler como cristão. Então, por isso que, como cristão, como você disse, cada um vai ter a sua própria leitura. Um candomblessista vai pegar esse livro e vai ler de acordo com aquilo que ele acredita, e o evangélico de acordo com aquilo que ele acredita. Então, vai ser muito particular. Vou ler com o maior prazer e vou depois emprestar para o Fernando, para ele também fazer as considerações dele. Ele gosta de ler muito mais do que eu também. E eu espero os comentários de vocês lá no site da Amazon para que a gente possa continuar disseminando o fruto da pesquisa. Espero que vocês todos gostem do personagem Azaria. Foi escrito com bastante carinho para vocês. Perfeito, perfeito. Gente, eu passaria aqui a manhã inteira conversando com o Ricardo Colares, autor, advogado, gente, o currículo extenso do homem, senão a gente vai ficar aqui, né? Aí vai ter que pedir para o pessoal da OPEC e deixar a gente até às 18 horas batendo papo, mas infelizmente o nosso tempinho é curto. Ricardo, quero agradecer muito, muito, muito por ter disponibilizado tempo para bater esse papo comigo, tá? Saiba que a gente está sempre de portas abertas, sempre que você... Eu cometi uma gafe, porque eu sou o rei da gafe, né? Não tem como. Disse que era a sua estreia, mas não é a sua estreia num romance, né? Você já tem no romance. publicadas. Então, gente, me perdoem a gafe, vocês sabem que eu faço toda semana, então não é novidade alguma. E cada vez que você tiver alguma coisa nova, as portas aqui do nosso programa e onde a gente puder, estarão sempre abertas aí para isso, porque a gente adora passar esse tipo de conteúdo para as pessoas mesmo. Eu acho inacreditável. Então, obrigado. Onde o pessoal te encontra? Como é que são? Quais são suas redes sociais? Como é que faz para te encontrar? No meu Instagram, rcolares14. rcolares14, vai estar aparecendo aqui na tela também embaixo. Isso, no meu Instagram, rcolares14. Siga lá o seu autor. Eu espero que fique o autor predileto. Qual é a editora? Qual é a editora? A Editora Viseu. Editora Viseu, perfeito. Editora Parabéns Viseu, também à editora pela a Editora Viseu é a nossa parceira na publicação desse livro. Tá bem bonito. Então, gente, doutor, primeiro a você, muito obrigado mais uma vez, tá? Sempre portas abertas aqui, tá? Foi um prazer conversar contigo. Bom término de domingo, aliás, bom início de domingo, né? Sim, bom domingo a todos. Excelente. E para você que fica aí do outro lado, não sai daí, eu vou para o intervalo rapidinho, não leva nem 1 minuto e meio, não dá tempo de buscar um copinho de água na cozinha e voltar não, hein? Não descola do sofá que eu volto já. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação.
Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, Arquitetura e Soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu.